Bom dia aos alunos aí que estão em casa. Nós aqui na sala estamos na página 236 de Geografia. Vamos falar um pouquinho sobre a pecuária da região Centro-Sul. Vamos iniciar nossa aula aí então na apostila, página 236. Pecuária. Lê para mim, Dandara. O Centro-Sul possui o maior rebanho nacional. São 50 cabeças de gado por 2 km², nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. Esse número é ainda maior. A região investe em pecuária de corte e leiteira. Além da criação de gado bovino, ainda recebemos suínos e ovinos e aves. O Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina concentram o maior número de suínos. Outro rebanho que auxiliou o desenvolvimento do setor agroindustrial foi o de aves, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que além de abastecerem o mercado interno, tornam-se grandes exploradores de carne de frango. No Rio Grande do Sul, a tradição com pecuária é notória em virtude da ocorrência natural de pastagem do Amapá gaúcho, Pampa gaúcho. E do clima temperado e frio, que facilita na criação do rebanho de ovinos, que chega a compor 30% do número nacional. Tá, quando a gente fala em pecuária, a gente fala de criação de animais, tá? E aí a região Centro-Sul, se a gente olhar a página 227, a gente percebe que vai pegar ali um pedaço do Mato Grosso do Sul, Goiânia, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tá? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então essa é a região Centro-Sul. Ali fala que a região Centro-Sul possui o maior rebanho nacional, tá? Dentro da pecuária. Quando a gente fala em pecuária, a gente fala na criação de aves, a gente fala na criação do gado, a gente fala na criação de porcos, todos os tipos de animais. Pode falar, Pedroso. O Mato Grosso ele é mais forte na pecuária ou na agricultura? Nós hoje a agricultura se destaca mais, tá? Mas nós temos um potencial aí dentro da pecuária intensiva muito grande. O que é a pecuária intensiva? É a criação de gado para o abate, para a venda, para a exportação. Então, a maioria da carne hoje no Mato Grosso, ela é direcionada para os frigoríficos, direcionada para a venda fora do país. Hoje é 8, tá? Na verdade, hoje é 8. Na verdade, nosso estado, ele é um estado riquíssimo quando a gente fala de matéria-prima, do setor primário, que é pecuária, agricultura, né? Quando mexe assim com o campo, com a matéria-prima, tá? Então, hoje nós temos as atividades extrativistas, mineração também, nosso estado, né? Tem muito desenvolvimento, tanto na pecuária quanto na agricultura, tá? Então o nosso estado ele é um destaque nacional aí, tanto pelo tipo climático que é tropical, tanto pelo tamanho do Mato Grosso, pelo tamanho do nosso território, tá? Só que se a gente olhar o mapa, a gente analisa que a região Centro-Sul só pega um pequeno pedaço do Mato Grosso, tá? Pequeno pedaço, tá? Aí a gente vai continuar falando ali. Então aí dentro dos destaques, né, a gente tem aí mas a região investe então em pecuária de corte, que é o gado criado de forma extensiva, ou seja, criado solto no pasto, né? E gado leiteiro, que é a retirada do leite para venda, tá? Aí nós temos também a criação de aves, né? De carneiros, cabras, né? Ali também na questão dos ovinos, tá? E aí a gente sabe os suínos, que são os porcos. Então esses 4 tipos de pecuárias são muito desenvolvidas dentro dessa região Centro-Sul. Os campos gaúchos, né, os pampas gaúchos que a gente fala, é um tipo de pasto, de pastagem do Rio Grande do Sul. Alguém aqui é descendente de gaúcho? Que vem dessa região? Professora, eu né? não sou descendente, mas eu fui criada com gaúcho.
Então lá no Rio Grande do Sul, o tipo vegetal lá, a gente, os campos gaúchos, ou os pampas gaúchos, é um tipo de gramínea, né? O solo deles é um solo de planície, é um solo reto, né? Plano. Isso é muito bom para a agricultura e também para a pecuária, tá? Então são solos ricos em proteínas, com bastante humus. Isso facilita então o desenvolvimento dessas atividades. E os campos sulinos, ele é uma gramínea, não chega a ser um capim alto igual o capim do Mato Grosso, né? É um pasto mais baixo e meio que reto, assim, meio plano, sabe? Então é um lugar riquíssimo para quem trabalha com pecuária, principalmente de gado, tá? O clima também ajuda muito, viu? O clima de lá é um clima mais fresco, puxado mais pro frio, né? Agora a gente vai falar de extrativismo. Pedroso, lê para mim. Vou pedir para você ler um pouquinho alto por causa da gravação, tá? Minas Gerais carrega no seu nome a riqueza de recursos minerais. Desde a colonização, esse estado tem suas minas exploradas e, na atualidade, é o principal estado minerador da região centro-sul, com produção de ferro, manganês, ouro e bauxita. Bauxita. Nesse estado, a área que mais destaca a exploração de recursos minerais é o quadrilátero periférico, que, além de abrigar as principais minas, possui infraestrutura eficaz para escoar o produto para o litoral, por meio de 2 linhas ferroviárias, até o porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e até a Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. No máximo de Urucum, no Mato Grosso do Sul, há extração de ferro voltada para o mercado nacional e de manganês para exploração. Mais ao sul, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, a exploração de carvão mineral. Esse setor minerador é explorado por empresas que antes eram estatais e foram privadas aos anos 1990, com o Vale e a mineração reunidas, e as Usinas siderúrgicas. Minas Gerais, e a Companhia Siderúrgica Nacional. Companhia Siderúrgica Nacional. E a Companhia Siderúrgica Paulista, Cocipa, tá? Então, assim, as atividades de extrativismo, elas colocam todos os tipos de extrativismo. Esse extrativismo pode ser mineral, né? Ouro, prata, bronze, diamante, cobre, ferro, zinco, né? Ou também pode ser de petróleo, tá? Então, o petróleo também entra como atividade extrativista. E o petróleo ele é conhecido como diamante negro, por causa do valor que ele tem, tá? Hoje, o petróleo é muito valorizado em todos os países do mundo, por isso que ele é conhecido como diamante negro. Essa região do Centro-Sul, principalmente a região de Minas Gerais, é uma região riquíssima quando a gente fala da extração mineral, tá? Por isso, né, que recebe o nome de Minas Gerais, tá? Por causa da riqueza mineral que existe no território de Minas, tá? Então, assim, essa região é riquíssima e traz, assim, um valor, uma arrecadação financeira muito boa para o nosso país, tá? Então, hoje, quando a gente fala de matéria-prima, extração, né, de matéria-prima, logo a gente lembra que uma das atividades que mais traz benefícios econômicos para o país é a mineração, tá? Nós sabemos que aqui no nosso município a gente trabalha com extração de ouro, né? A economia do nosso município, ela gira em prol da extração de ouro, extração mineral do ouro, tá? E isso faz com que a nossa economia, né, trabalhe e funcione direitinho. Algumas cidades são cidades turísticas, onde as pessoas vivem então do turismo. Outras cidades são comerciais, onde as pessoas conseguem sobreviver do comércio. A nossa cidade, na maioria, as pessoas trabalham e vivem do garimpo, da extração mineral, tá? Então a gente fala que a nossa cidade ela é uma cidade mineral, certo? Olha só. Quando a gente fala aí que o minério ele é muito importante, ele é importante então para as usinas siderúrgicas de ferro, né, de zinco, tá? E essas usinas elas necessitam do ferro, da prata, do zinco para poder fabricar então os produtos na indústria. Então por isso também é tão importante e o mercado nacional precisa, a gente chama indústrias de base desse material para construir aparelhos, né, máquinas, certo? Então por isso que é tão importante.
Indústria e tecnologia da região Centro-Sul. Quem quer ler? Quer ler? Pode ler, vai. Centro-Sul é o centro industrial e urbano brasileiro, que abriga as principais metrópoles do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. É importante refletir sobre como essa região se tornou um centro industrial e saber por que esses estados tiveram investimento para a implantação das primeiras indústrias. A explicação para essa questão está na história do país e na colonização portuguesa. Foi o cultivo de café que possibilitou o acúmulo de dinheiro e a concentração de interesses para o investimento industrial. Além disso, essa região já possuía, em razão da sua centralidade na economia cafeira, infraestrutura para escoar a produção. A industrialização da região caminhou lado a lado com a urbanização. Nesse contexto, é possível destacar a formação da região metropolitana de São Paulo, pois a indústria nessa região foi estruturada em torno principalmente da região do ABCD, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Cidades industriais que se desenvolveram em torno da vida e das atividades da cidade de São Paulo. No eixo Rio-São Paulo encontra-se o principal polo industrial do país, que responde por mais de 80% da produção nacional. Apesar da importância que esse eixo possui para o país, outras regiões metropolitanas compõem o Centro-Sul, como as de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Blumenau. A região metropolitana de Curitiba possui um diversificado parque de indústrias, composto de empresas alimentícias e madeiras, de material elétrico e de transporte, além daquelas ligadas ao setor químico e petroquímico, como a refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária. Certo, então quando a gente fala de indústria e tecnologia, que é o setor terciário e quaternário da economia, né? A gente fala de indústria, a gente fala de transformação, a indústria que transforma a matéria-prima, certo? E depois, né, manda então para o comércio, tá? Então a indústria aí é o setor secundário e a tecnologia é o setor quaternário. Corrigindo aí que a professora errou, eu tinha falado terciário. Não, a indústria é o setor secundário e a tecnologia é o setor quaternário, tá? Então assim, a indústria, ela vai pegar a matéria-prima que veio do campo, transformar em produto e mandar para o comércio, que é o setor terciário, certo? Comércio e prestação de serviço. Então a indústria ela é fundamental, porque as maiores transações econômicas de exportação, elas vêm através desses produtos da indústria, os produtos prontos que a gente chama. São esses produtos que são vendidos para o comércio, são esses produtos que são exportados, tá? Tem países que vivem somente de exportação, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, que são grandes potências mundiais. O Brasil exporta muito matéria-prima, né? Acho que a partir de quando a gente investir mesmo, ter um investimento maciço na industrialização, nossa economia vai melhorar muito, porque o produto pronto, o produto industrializado, ele é muito mais valorizado para o mercado externo do que a matéria-prima. Hoje, então, dentro do nosso país, as grandes metrópoles que se destacam aí na industrialização é São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então, são as grandes metrópoles industriais do nosso país. E o turismo, né, que é as visitações, né, as praias, né, as pessoas vivem, então, de receber pessoas, de receber visitantes, tá? Vamos ver como que é o turismo aí nessa região. Quem quer ler para mim? Vai ler? Quem quer ler? Isabelle, quer ler? Quer ler? Turismo. Muito se fala que essa região é a região da economia das grandes empresas e da indústria, mas o lazer e o turismo não podem ficar em segundo plano quando se pensa no Centro-Sul.
são diversos e atrativos da rica em aspectos naturais e culturais. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é um campeão em número de visitantes e em movimento de turistas graças às belas praias e montanhas, aos aspectos culturais e ao vasto patrimônio histórico. Certo. Então o turismo. Ah, você tem um pedacinho? Vai, termina lá. A região contraída com a biodiversidade do Pantanal Mato Grossense e muitas cidades históricas, como Paraty. Agora o celular hoje? Não. O professor falou que não achou caixa. Foi. Aí ele falou que diferente da mochila. Pode continuar. No Rio de Janeiro, em Tiradentes e Minas Gerais, importantes para a economia do país neste período colonial. Tá, então aí no Centro-Sul a gente tem as cidades históricas como Paraty, né? Aí nós temos ali Tiradentes, em Minas Gerais, Paraty no Rio de Janeiro, tá? O que são cidades históricas? São cidades que marcaram, fizeram história na época da colonização e que hoje elas servem para visitação, para as pessoas conhecerem prédios antigos, construções da época da colonização, igrejas, tá? Então essas cidades são pontos turísticos, elas servem para visitação e sobrevivem disso, tá? Nós também temos o turismo em relação às praias do Rio de Janeiro, né? Então, assim, o Rio de Janeiro também é muito visitado, Cristo Redentor, tá? Então, a beleza natural do Rio chama muitos turistas para lá. O Carnaval, né? Em São Paulo e o Rio, na época aí dos meses de fevereiro, também chama muitos turistas, né, para essa região. Né? A gente não pode falar assim só da época da pandemia, né? Este ano não teve Carnaval, por causa da pandemia, certo? E por isso não houve, então, essa receptividade. Mas, nos anos anteriores aí, né, o Carnaval sempre foi uma data que chamou muitos visitantes para esses estados, tá? Nós finalizamos aí, vamos agora responder a atividade da página 239. Podem responder aí, tá? Para quem está em casa também, responder a atividade da página 239. Até a próxima aula.